certo? Então agora a gente assim, esqueci de falar também. E oficialmente a gente tem mais 4 aulas, certo? Posso dar aula extra, né? Se for o caso, mas oficialmente a gente tem mais 4 aulas. Seria essas aulas agora de animação e 2 aulas práticas, certo? Aí uma das semanas, teoricamente, é carnaval. Não sei se vai ter carnaval esse ano, não sei, enfim. Mas a gente pode marcar uma aula extra, se preciso. Uma ou 2 aulas extras. Se vocês quiserem, tiver dificuldade com alguma coisa de fazer um trabalho, etc. Vamos lá, a introdução à animação. Então, a animação tradicional, né? Aquilo que a gente vai... São os princípios teóricos, né? Da animação. A primeira animação era aquela feita frame-based animation, né? Que a gente já discutiu, que não levava em consideração tempo, né? Era mais a quantidade de quadros, né? Você tinha algum tipo de dispositivo, né? Ou círculo, ou nesse formato aí de zootrópio, né? Que era esse formato aí tipo de um círculo, um cilindro, né? Na verdade, ou então esse fenacistoscópio, né? Que é esse formato de círculo, e você girava e olhava esses quadradinhos aqui, né? Tem umas frestas aqui que dá para ver no cilindro e tem uns quadradinhos aqui que você poderia olhar através deles para ver a animação, né? Esse bonequinho aqui andando, o cavalo andando. Ou então aquele que vocês também já devem ter visto, ou já deve ter visto, já deve ter feito, que aqui também você faz no papel, né? Kineógrafo, né? Você deve vários, quando você folheia rápido, dá a impressão de animação, né? Já deve ter visto isso. Ou até feito, né? Talvez algum de vocês. Sendo que papel naquela época, né? No início da animação não era tão comum, né? Assim. Mas enfim. Não está disponível para todo mundo, né? Mas esse aí começou. Por que eu digo que isso é frame base? Porque você não está muito preocupado com a velocidade, né? Não tem uma cadência constante, né? Nessa animação. Depende muito de você. Você que girava, ou então alguém que operava, né? Girando os zootrópios, fenacitoscópio, ou kineógrafo, é sempre quem é que está girando, né? Tem que a pessoa ali passando as folhas, né? O que está girando o círculo, o que está girando o cilindro. Mas varia de pessoa para pessoa, né? Não tem uma velocidade constante, né? E se a pessoa estiver fazendo devagar, não vai mais parecer uma animação, certo? Tem que ter aquela questão de fluidez, né? Para você poder ter a união dos quadros, né? Eu até coloquei aí para vocês depois, se vocês quiserem ver, um históricozinho, né? Tem um vídeo aqui para vocês verem depois no YouTube. Depois desse processo que a animação era feita quadro a quadro, começou a ter algumas evoluções, né? Começou a fazer os primeiros projetores, né? Que a gente tem que surgiu na história, né? Que é chamado, na verdade, essas câmeras mágicas, né? Que você tinha, basicamente é como se fosse um projetor de slides, né? Em que a pessoa ia passando slide por slide, né? Para ir contar uma história, né? A lanterna mágica, né, na verdade, chamada. Sendo que, por que isso é importante? Apesar de ser só um projetor, né, que mais tarde seria feito para projetar cinema, etc., ele já tinha alguns desses aparelhos aqui, ó, se você notar, em vez de ter só uma saída, né, já tinha duas ou até mais saídas, em que você podia fazer uma transição entre os quadros, tá? Esse efeito de transição entre os quadros é importante para a animação, porque isso permite você, já podia, nessa época, fazer efeitos de twin, né? Criar quadros intermediários. Você já podia fazer uma espécie de fade in, fade out. Vocês sabem o que é fade in, fade out. Fade in é quando você começa de uma tela escura, né? Ou uma tela toda preta ou branca, né? Que você está projetando, e você começa a aparecer gradualmente a imagem, certo? Isso se chama de fade in. E fade out é justamente o contrário. Você está exibindo uma imagem, mas ao invés de simplesmente apagar a imagem, você começa a reduzir a luz gradualmente até ela sumir da tela, certo? Isso é fade out.
O dissolve seria você transformar uma imagem em outra, né? Certo? Sendo que você começa... Seria o efeito... Seria como se fosse o efeito do fade, parecido com o fade in e fade out, sendo que você tem duas imagens que são exibidas ao mesmo tempo. Uma começa a desaparecer enquanto a outra começa a aparecer, certo? Isso é chamado de dissolvimento. Isso já podia ser feito com as lanternas mágicas, certo? Não é essa daqui, que só tem um quadro, né? Mas essa daqui de 2 já podia. Essa aqui de 1 você podia fazer alguns tipos de animação básica, certo? Às vezes você podia colocar, de repente, só o braço de um boneco se mexendo, né? Ou então o pescoço de uma pessoa que se virava, certo? Tinha alguns esquemas, isso tudo era feito no vidro, né? Para você ter feito no slide, né? O slide era pintado, isso era tudo pintado, era pintura ainda, não era nem fotografia, certo? Era pintado no quadro e você tinha que determinadas partes do vidro se mexia, né? E o cara que estava operando o aparelho podia fazer essa parte do vidro se mexer, né? Para fazer a animação. E as pessoas já se impressionavam, né? Por isso. Mas isso aí é o mais... Além desses pequenos efeitos que podia fazer no vidro, né? Que você fazia diretamente no slide, que também já começou a aparecer esses efeitos de transição entre os slides, né? Eles são usados. Hoje em dia a gente usa isso mais, talvez... O equivalente disso seria... A gente usa, certo, isso ainda, mas só que você vê isso mais... É mais fácil de ver isso em apresentação de slide, né? Que o pessoal faz para fazer transição entre os slides. Mas isso também é feito em filmes, em animações, certo? Não é feito só para transição de slides, né? Aí, finalmente, teve uma hora, né, que foi inventado o celulose, que permitiu a gente fazer a fotografia, né? E aí, com a fotografia, em vez de ser só desenho animado, já começou a fazer pequenos filmes, né? Isso inicialmente era um assunto de pesquisa, né? Teve até um paper publicado aí por esse Edward Muybridge. Ele fez a animação de um cavalo com 12 quadros por segundo. Esse daí que eu mostrei, o Roundhay Garden Sim, com 20 quadros por segundo, que foi feito em 1888. Ó. Vocês veem, né? Já é 1800 isso. A animação é mais antiga, tá? A animação acho que aconteceu antes da Idade Média. Já tinha pequenos princípios de animação, certo? Talvez exatamente quando surgiu a animação, aí é difícil de colocar um alfinete, né? Mas os filmes, né, eles começaram só no século XIX, né? Mas a animação já existia antigamente, mas era aquela animação que existia, essa é a ideia, né? A animação que existia antigamente era frame-based, né? Baseada só em quadros, e a velocidade depende muito de quem estava mexendo no aparelho. Agora, né, no século XIX, começam aquelas invenções, né, da eletricidade, né? Do celulose, que permite capturar imagens, né? Imagem fotográfica, etc. E aí começa a surgir os filmes realmente, né? Que é considerado pelo menos o Guinness, né? De recordes, marca que o primeiro filme foi justamente esse daí, viu? Essa cena de jardim. Essa é uma cena de jardim, o cara saindo para o jardim da casa, né? Dá nem 2 segundos, mas é o filme mais velho que a gente tem daquela época registrado. E também um outro cena aí que, embora não esteja nesse quadro, mas também que o pessoal fazia, pra tu ver, né, como era tão novo, né, naquela época, que o pessoal colocava um cenário, sei lá, tem um que também era famoso, que é da locomotiva, né, que era só o pessoal esperando o trem chegar. Aí o trem chegava, só que ele vinha em direção da tela, né, e a maioria do pessoal que estava no cinema assistindo ficava assustado, né, porque pensava que o trem ia atropelar elas, né. Isso é o princípio. Fazer só esses pequenos filmes já era suficiente para deixar todo mundo, oh, né? Porque não existia, né? Antes nada parecido. Sendo que aí vale, nesse processo de criação de filmes, o mais interessante, né? Porque tinha muito filme bestinha, né? Desse tipo. Fazer um cavalo andar, né? Fazer o cara saindo pro jardim, né? Esse que eu acabei de citar. Vamos dizer, o primeiro diretor de cinema, né, talvez assim, o cara que realmente pensou assim, contar histórias através de filmes, foi esse tal do Georges Méliès, tá?
Georges Méliès, que tem os filmes mais famosos. Ele produziu milhares de filmes, né? Naquela época. E todos os filmes deles eram coloridos, tá? Apesar do princípio ser tudo feito preto e branco, né? Você sabe que a TV só ficou colorida bem mais tarde, né? Os filmes daquela época, em princípio, era todo chamado, apesar de ser filmes mudos, eles não eram mudos, né? Vale dizer isso. Eles tinham uma trilha sonora. A gente já chama os filmes daquela época de filmes mudos, porque os atores não falavam, certo? Por isso que é chamado de filme mudo. Mas eles tinham uma trilha sonora. Mas a invenção do Georges Méliès é que ele, além de contar as histórias, né? Você pode ver na internet alguns desses filmes. Infelizmente, vários deles se perderam. Mas ele pintava, ele pegava esses quadros, né? Que era preto e branco, a câmera batia, e ele pintava à mão, né? Os filmes originais, todos os filmes do Méliès, por isso que era famoso, né? Além de contar uma história, eles eram a cores, né? Além de fazer, vamos dizer, assim, que tem de fantástico nele. Ele começou a fazer filmes a cores, ele montou histórias, e ele seria tipo, o pai dos efeitos especiais, né? Que começou até a fazer truques para produzir coisas diferentes, né? Na tela, né? Foguete acertando a lua, né? Esse tipo de coisa. E ele pintava à mão, né? Cada quadro que era batido através de fotografia, né? Aí eu coloquei esse quadro, essa viagem para a Lua, que é um dos primeiros filmes dele mais famosos, é só 14 quadros por segundo. Deixei aqui para vocês quiserem assistir. E tem outros que vocês podem ver também. Certo? Mas nessa época já começou a pensar na questão de velocidade de animação, certo? O que seria o suficiente, quantos quadros é preciso para poder enganar o quadro humano, o olho humano. A princípio, lógico que não existia um padrão, certo? O padrão que eu falei para vocês de 24 quadros por segundo só foi adotado no início do século XX, né? Bem depois da criação, né? Do surgimento dos filmes. Antigamente, cada um fazia na velocidade que quiser. Só que isso dá problemas, né? Quando você faz uma velocidade que, dependendo da velocidade que você for fazer, né? Não vai ficar fluida, né? A animação. Aí vem a ideia de cadência, né? Que a gente veio discutir, que eu tentei discutir para vocês. E existe o efeito. O problema justamente é esse daqui, do strobing. Tá vendo? Eu coloquei aqui as figuras para vocês verem. Isso aqui é retirado de um paper dos princípios de animação desse Lasseter, tá? Que a gente vai discutir daqui a pouco. Lasseter, ele é um céu. Não sei se ele é produtor geral, diretor geral da Disney, da Pixar atualmente, certo? Esse paper, ele é importante porque ele foi publicado no SIGGRAPH, que é uma das conferências de computação gráfica mais famosa que tem, certo? E ele publicou justamente o que são os princípios da animação, né? É os que são usados na Disney, né? Por exemplo. É lógico que os princípios da Disney não são referências, né? Eles são usados por muitos estúdios, né? Mas tem gente que não usa todos eles, né? Mas de qualquer jeito, como a Disney é a mais famosa questão de animações, né? A gente vai estudar eles, né? E porque eles terem também um paper publicado no CIRF, né? Isso também diz muita coisa. Mas enfim, aí um dos problemas que aquela história que eu falei, que um quadro, para você ter a noção de continuidade, quando você move a minha mão na frente de você saber que isso aqui se trata ainda da mesma mão, né? Ele tem que ter uma interseção com o quadro seguinte, certo? Minha mão sempre tem que estar se movendo no máximo de velocidade, que ela sempre está conectada com o desenho anterior. Porque senão isso pode dar um efeito chamado de strobing, né? Uma das coisas que a Disney descobriu, né? Que você pode ter a impressão que aquele objeto sendo animado, na verdade, são vários, né? Não são um só. É lógico que quando eu faço, talvez dependendo da velocidade que eu faço, quando eu mexo a minha mão, dependendo da velocidade que eu mexo ela, você sempre vai dizer, isso aí é a mão do professor, né? Mas você está usando conhecimentos extras, né? Para inferir que isso aqui é a minha mão se mexendo, né?
Você está usando conhecimento sobre a fisiologia humana, né? E sobre o que está acontecendo na cena para inferir que a minha mão se mexendo na cena, não importa a velocidade que tenha, que é a minha mão, né? Mas para um objeto qualquer, né? Que se lembra que no caso da Disney e de outros processos, ou até em filme mesmo, você pode estar criando um objeto que a pessoa nunca viu na vida, né? Não sabe o que é. Se você mexer ele muito rápido, você pode dar a impressão que tem dois, né? Aquele objeto que você não conhece, que você não sabe o que é. Então, para você evitar isso, né? É bom que você tem que fazer, aí, ou seja, isso não se aplica apenas para objetos, é um conceito geral de animação, né? Você tem que ter a interseção entre os quadros. É lógico que a quantidade de interseção pode ser maior ou menor, dependendo da velocidade que você está mexendo o objeto, né? Mas tem que ter uma conexão, certo? Entre um quadro e outro. Para evitar esse efeito de Strobe, né? Esse foi um dos princípios que eles perceberam, né? Aí aqui é só a velocidade. Que é para vocês, os filmes mudos em geral, tá? É que eu acabei de falar que tem filme lá, mostrei ali filme ali que era 12 quadros por segundo, né? Que era ruim que só, né? Não tinha aquela noção de conexão, né? Parecia que tá congelado, né? Mesmo para fotografia, não parece que não dá uma sequência fluida, né? Mas isso aqui em geral, né? Assim, vamos dizer, a maioria dos quadros, ou então tinha muita gente que adotava 20 quadros por segundo, certo? Depois, no futuro, né? Foi adotado o padrão de 20 quadros, né? 24 quadros por segundo, começaram filmes com som, né? Por Paul Cecan, que é um modelo de exibição de cores de televisão, certo? Era usado 25 quadros por segundo, o NTSC era 30 quadros por segundo, né? Esses são alguns padrões, né? A mais recentes, né? Nós temos a placa de vídeo NVIDIA 3080, que já consegue fazer 144 quadros por segundo, tá? Acho que assim, eu acho que é uma das placas de vídeo que consegue a maior velocidade, maior frame rate que eu conheço, tá? FPS é 4 por segundo, né? Não falei? Seria equivalente ao FPS, né? FPS seria em inglês, né? Frames per second. Então, atualmente, aqui, a placa que consegue exibir mais quadros por segundo é a da NVIDIA 3080, tá? Que é cara que só. Ou então, você tá para transmissão de esportes, certo? Os canais americanos, eles usam eles usam câmeras em slow motion, né? Para poder capturar aqueles replays da cena, né? E aí pode chegar até 300 quadros por segundo. Mas hoje em dia nós já temos máquinas fotográficas, certo? Só para vocês saberem, né? E consegue capturar até 1 milhão de quadros por segundo, certo? São chamadas de câmeras de alta velocidade, que você consegue ver a animação bem. Qual é o efeito disso, né? Você tirar tantos quadros por segundo. Que aí você consegue ver quadro a quadro, né? O que um jogador está fazendo, né? O que está acontecendo na animação. Você consegue colocar bem lentamente, né? O que está acontecendo. Você já ter visto assim, aqueles filmes de natureza também, que mostra tipo uma flor crescendo, né? Isso aí, você pode fazer isso usando câmera normal, né? Você não precisa de câmera alta velocidade, mas para movimentos rápidos, você precisa capturar vários quadros por segundo, né? E para isso você tem que usar uma câmera de alta velocidade, que são caras que só, né? Do mesmo jeito da NVIDIA 3080, que é uma placa que é o mais acessível, talvez, né? Mas as câmeras de alta velocidade que já existem, elas são caras também, são mais caras que uma placa de vídeo. Elas conseguem capturar mais, né? Se algum de vocês quiser virar produtor cinematográfico, é bom saber que existe. O cinema mudo, né? Ele só começou a cair em desuso quando as pessoas começaram a aprender a fazer sincronização de sons, né? Isso é feito através daquela claquete que você já deve ter visto, né? Ele é feito justamente para sincronizar o som que você bate, né? E quando ela bate ali, que está sendo capturado o som, gera um pico, né? Na gravação. E ele usa aquele pico para poder fazer a sincronização do som com a imagem que ele está vendo da claquete fechada, né?
Em vídeos de YouTube, isso aí foi substituído, só para a versão mais moderna, é bater palma, tá? Você também consegue usar para fazer sincronização de sons, né? Você não precisa fazer isso, tá? Para fazer sincronização de som, bater palma ou então usar uma claquete. Mas se você não fizer, você vai ver, se você fazer vídeos, né? Seja para o YouTube, seja para onde for, você vai ver que vai dar muito mais trabalho você fazer adivinhar qual é o ponto que é que você tem que colocar o som para ficar sincronizado. Porque de vez em quando tem, mesmo nessa gravação aqui, de vez em quando alguns frames são perdidos, né? E isso aí, quando os frames são perdidos, o som continua sendo gravado, mas o frame se perdeu. Isso aí causa perde só um frame, né? Mas conforme vai passando mais tempo, que a gente está dando aqui de aula, vai perdendo mais frames, mais frames, mais frames, e isso vai fazendo que o som fique cada vez mais desincronizado com o que eu estou falando. E aí você tem que ou sincronizar isso manualmente, ou então eu teria que ficar batendo palma aqui no vídeo a cada, sei lá, 10 minutos, para a gente poder garantir a sincronização. Pronto, esses aqui são os princípios de animação para computação gráfica que eu falei para vocês lá do Lasseter, tá? Eu vou tentar explicar eles para vocês, né? O que seriam os princípios dele. São 12 princípios que são usados pela Disney, né? Que eu falei para vocês. O primeiro é espremer e esticar, certo? O espremer e esticar ele tem a ver com a ideia de rigidez, certo? Um objeto que é extremamente rígido, ele não espreme nem estica, né? Tipo um controle, né? Certo? Um controle de, no caso aqui, um controle de ar-condicionado, não sei se vocês estão vendo, né? O controle de ar-condicionado é um objeto rígido, legal. Ele não espreme nem estica, não importa a força que eu faça nele. Mas a pele humana, ela espreme e estica, né? Ó, certo? Ela estica, quando você coloca ar nas suas bochechas, né? E ela também espreme, né? Certo? Isso que é o espremer e o esticar, certo? E a minha bochecha ela fica maior, ou então ela encolhe para dentro, né? Certo? Isso aí indica que a minha pele ela tem uma certa flexibilidade, certo? É através disso que você identifica flexibilidade nos materiais, quando você for fazer a animação. O quanto eles são deformados a partir do momento que alguém eles. Não precisa nem ser uma força, pode até ser questão de expressão, tá? A pessoa cerrar o olho e depois esticar. Isso também é considerado espreme e estica, certo? Mas para fazer isso indica quão rígido é um objeto, né? E aí, apesar disso que eu acabei de fazer no rosto, você fazer assim, regalar os olhos, né, que seria uma forma de esticar, isso é uma coisa que um robô não faz, né? Por exemplo, porque ele é todo rígido, tá? Mas um ser humano consegue fazer. E uma animação também tem que fazer, certo? Para dar essa indicativa de ser de não ser sólido, né? De ser maleável. Inclusive, um dos testes antigos da Disney, né, para você ver se você sabe fazer animação, era pegar uma bolinha, você desenhar uma bola e fazer ela quicar no chão, certo? Quando ela quica uma ou duas vezes, a partir do momento que ela quica, ela tem que ser deformada, né? A bola, ela tem que ser deformada nesse sentido, a partir do momento que ela chega no chão, ela é espremida, né? E conforme ela sai, ela se estica na direção que ela está saindo, certo? A bola é assim, né? Ela vem, ela se espreme e depois estica na direção, antes de voltar ao seu tamanho original, certo? Isso é também espreme e estica. Se eu pegar um objeto redondo e ela só bate e quica, né? Tipo aquela nossa tipo que a gente mostrou na aula passada, que era o quadrado quicando na tela, né? Como aquele quadrado que eu mostrei para vocês, ele não se deforma conforme ele quica nos cantos das telas, isso quer dizer o quê? Que aquele quadrado é um objeto rígido, né? Ele é algum objeto sólido, pode ser um controle de remoto, né? Pode ser algum bloco sólido que é bastante rígido, né? E não sofre deformação. Mas qualquer uma bola de futebol, por exemplo, ele não é um objeto sólido. Então, a partir do momento que alguém chuta nela, tem que haver uma deformação naquela direção do chute, certo? Tem que haver alguma compressão, né?
Tem que haver o efeito espremer e depois de esticar na direção do movimento. Certo? É assim que vocês sabem. É o primeiro efeito, né, que a Disney descobriu, né, que é preciso para dar aquele efeito de estar vivo, né? É um objeto real, né? E não simplesmente algo criado, né? Enfim. O segundo é você fazer a ideia de temporização, mas a temporização não é aquela quantidade de quadros por segundo, não, tá? O temporização é o tempo que a pessoa demora para fazer uma ação, certo? Isso aí é um outro conceito que a Disney descobriu, que é que o tempo que você leva para fazer uma animação sugere qual é o peso do personagem, certo? Qual é o peso que ele tem. Um objeto pesado tem que se mover devagar, certo? Enquanto que um objeto leve se move mais rápido na tela, certo? Isso aí a gente pode ver assim naquelas ideias de gigantes, né? Você pode ver que todos os gigantes, em filmes da Disney, pelo menos, né? Eles sempre aparecem, eles se movem bem lentamente, naquele negócio fifa-fofu, né? O cara se move bem devagar. Por quê? Porque ele é um objeto grande, ele é pesado, né? E aquela força da gravidade puxando para ele, né? Puxando ele fisicamente, né? A gente sabe que tem aquela, embora o pessoal da Disney talvez não soubesse disso, mas a gente sabe que hoje em dia a gente sabe, né? Fisicamente tem uma força que puxa todo objeto para o centro da Terra, né? E aquela força que puxa o objeto para o centro da Terra, ela exerce uma força de atrito contrária na direção do movimento, né? Essa força de atrito vai ser maior conforme ser maior o seu peso, certo? Então, essa aí seria a ideia, né? Dessa animação, que aí, conforme o seu peso é maior essa força de atrito, quer dizer que você tem que se mover mais devagar, né? Seria a ideia, né? Eu não concordo muito com isso, não, tá? Mas é a ideia que é usada ainda em animações tradicionais, ainda usam isso. Tipo um ratinho, que é bem pequenininho, ele é rápido, ele é veloz, né? E conforme você vai aumentando, o gato é mais lento, né? O elefante é mais lento ainda, certo? O gigante é extremamente lento, certo? Tudo que, conforme você vai aumentando as proporções, eles têm que fazer, seja o objeto que for, ele faz movimentos mais lentamente, né? Por causa do peso. Isso para você poder fazer a animação realista, tá? O terceiro processo de animação, né, realista, tem até um vídeo aqui depois, certo? Eu estou tentando explicar para você, mas depois, se você quiser, tem um vídeo assim que eu vou passar para vocês, uma lista que ele mostra, dá outros exemplos para esses 12 princípios que eu estou tentando explicar para vocês. Então, se você quiser depois, além desse vídeo, se você quiser ver mais exemplos, tem aqui, tá? Coloquei aqui para vocês verem. O terceiro é antecipar, certo? O terceiro princípio de animação é antecipar. Quer dizer o quê? Que quando você for fazer uma animação, seja ela qual for, você não pode simplesmente fazer de uma vez, certo? Você tem que anunciar para o espectador o que você vai fazer, tá? Isso aí é um problema que muitos produtores de filmes também têm, tá? Porém, quando você começa a aprender esses princípios de animação, é o fado, né, do criador. O Robson começa a aprender sobre esses princípios de animação, você vai ver tanto em filmes, eu vou estragar alguns filmes para vocês, tá? Vocês vão começar a perceber defeitos em filmes que antes vocês não percebiam. Né? E um deles é esse, certo? Você vai fazer uma ação, eu não posso simplesmente, fazer a ação assim, aparecer aqui a minha mão explodindo na frente de vocês, não. Eu tenho que mostrar para vocês que a minha mão está chegando na tela, né? Tem que ter alguma antecipação para vocês verem. Está surgindo alguma coisa ali na tela e vai acontecer alguma coisa, certo? Você não pode simplesmente fazer de uma vez ela aparecendo, não. Por quê? Se você fizer isso, se você não antecipar uma cena, a pessoa que está assistindo pode não ver aquela ação, certo? Você já deve ter visto, tem muito filme que faz isso, certo? Acontece uma coisa no cenário e nem todo mundo que estava assistindo o filme percebe que aconteceu uma coisa no cenário, é por causa disso, tá? A pessoa esqueceu, o produtor do filme esqueceu de fazer essa ideia de antecipação, que é para usar tanto para filme como para animação, tá? Quando eu falo de filme, né, porque a animação também é um filme, né?
Quando eu estou falando de filme, eu estou falando de que é usado através de fotografia, tá? Que é filmado, né? Que é usado através de fotografia de atores reais, tá? Por isso você mais vem de live action, né? Se você quiser. Então, um exemplo disso, né? Quando o cara vai chutar uma bola, por exemplo, né? Um personagem vai usar chutar uma bola, ele primeiro ele recoloca a perna para trás antes de dar o chute, certo? Você não pode colocar o cara do nada só dar o chute na bola. Senão parece que ele está dando um chute muito fraco, ou então que ele não colocou força nenhuma no chute, certo? Então esse aqui é o antecipar. Eu coloco primeiro o meu braço para trás antes de esticar ele para frente. Isso aí também é antecipar, tá? Se você vai pular, né? Você primeiro se agacha, certo? Depois você, aquela história do esticar, olha aí de novo a ideia do esticar, espremer e esticar, né? Se você quer fazer um pulo, você primeiro se espreme, você se agacha, né? E depois você se estica na direção do salto que você vai pular, certo? Isso também dá para usar o conceito de espremer e esticar como para fazer antecipação de cena, né? Certo? Você fazer esses... Pode dar vários exemplos, né? Isso aí ajuda a quem está assistindo a perceber a ação que você está querendo realizar. E não é fácil, tá? Porque o ideal, quando você está fazendo uma animação, é que tenha só um objeto. Isso aí é outra questão, né? Quando você faz uma animação, o ideal é que tenha só um objeto se mexendo na cena, tá? Eu não vou cobrar isso de vocês, tá? Vou te dizer aqui. Eu não vou cobrar esses princípios que vocês sigam, os princípios de animação no trabalho, tá? Mas é só para vocês saberem, né? O ideal, quando você quer que o espectador ele se foque a atenção dele em apenas um objeto. Então, você colocar 10 objetos se mexendo na cena, como eu peço para vocês fazerem o trabalho, é errado. Tá? Não sei, né? Porque no princípio, eu estou querendo só ver se vocês sabem fazer a animação. Então, eu vou focar primeiro só no objeto, depois eu vou focar no segundo objeto, terceiro objeto, quarto objeto e tal. Né? Mas se você estivesse mostrando isso para alguém, isso fica difícil, porque a pessoa não sabe. Se tem 10 objetos se mexendo na cena, ela não sabe para onde é que ela olha, certo? Porque tem muita ação acontecendo na tela. Se eu ficar com meus braços aqui mexendo e falando para vocês, você não sabe se olha para minha mão, ou então se olha para eu, que eu estou falando, né? Já deve ter visto até em vida real, certo? Por isso que dizem quando você vai para uma reunião, né? Se você for se apresentar para alguém, não é muito bom você ficar com os braços gesticulando, né? Tem aquelas pessoas que gostam de gesticular, né? Quando estão falando e tal. Não é muito legal você ficar fazendo isso, né? Ficar gesticulando. Por quê? Porque isso tira a atenção. A pessoa, em vez de estar prestando no que você está falando, ela começa a prestar atenção nas suas mãos, no que você está fazendo, né? É lógico que se você estiver apontando para uma coisa, né? Olha aqui no slide, né? Olha isso aqui e tal. Aí tudo bem, né? Porque eu quero que você olhe para a minha mão, porque eu estou apontando para alguma coisa no slide. O ideal é que até você se vire, né? Com o professor, ou então se for uma animação, você virar o seu rosto para o slide, para você indicar para a pessoa aquela questão da antecipação, né? Para a pessoa ver que eu estou olhando para o slide, para você também olhar para o slide que eu estou apontando. Certo? Mas se você tem esse problema de ficar gesticulando, talvez até eu tenha um pouco, né? Mas todo mundo também tem um pouco, se você não tiver, ótimo. Mas se você tiver, é uma coisa que você tem que se controlar quando você for fazer a apresentação, seja na empresa no futuro, ou seja, para alguém, porque isso tira a atenção de quem está prestando atenção, quem está olhando para você. Você lembra que o nosso olho humano, que a gente já discutiu, ele só é capaz de focar em uma coisa por vez, né? Ele não consegue olhar em várias coisas de uma vez. Embora nosso campo de visão seja grande, né? Nós só conseguimos enxergar direito, perfeito, o que está dentro do nosso foco, né? Que é um círculozinho bem pequenininho aqui na nossa frente. Isso que a gente consegue enxergar. Então, você começa a fazer várias coisas se mexendo na tela, a nosso foco pode ser minha mão se mexendo aqui no canto, você pode começar a ficar prestando atenção ao que a minha mão está fazendo, em vez de estar olhando para mim, né? Ou em vez de estar prestando atenção no som, né? Também, certo? Então, o ideal é que não tenha só uma animação ocorrendo por vez. Mas tem cenas que tem que ter muitas coisas acontecendo uma vez, professor, né? Tem. Mas nessas cenas que tem muita coisa acontecendo uma vez, né? Tipo uma batalha, né? Uma guerra ou coisa e tal,
O ideal é que aí o cara que você está querendo que esteja em foco, ele esteja o mais parado possível, certo? Para criar um contraste com a cena, né? Para quem você está olhando, está parado. Está todo mundo morrendo lá atrás e o ator principal que você está olhando está se mexendo mais lentamente, ou ele está em foco, né? Para você saber que ele é o cara que você tem que olhar, né? Ele não está se mexendo na mesma velocidade do que está acontecendo atrás. Aí tem esses truques, né? Você pode colocar tanto parado, mas pode também colocar que o cara principal, que eu quero que você preste atenção, se tem uma guerra acontecendo lá atrás, ele está se mexendo mais lentamente do que os caras lá atrás. Também pode ser o contrário, né? Ele também está mexendo mais rápido do que os caras lá atrás. Se ele quer mexer mais rápido, você pode perder a ação, né? Pode perder frames, né? O melhor é você fazer o contrário. Ele esteja mexendo mais lento do que os caras de trás. Aquela ideia de criar um contraste, né? Para poder chamar a atenção para ele. O próximo princípio de animação é encenação e apresentação. Aí isso aí tem vários, abrange várias ideias, que é o quarto princípio de animação, mas é você poder exibir claramente a animação. A grosso modo, para a gente, certo? Eu quero que vocês entendam. Se você quer que algo seja focado na animação, ela deve aparecer ou no centro, certo? Que nem eu estou aqui, certo? No centro da webcam, você está no meio, ou então você colocar um princípio que é usado em fotografia de 1/3, certo? Você divide a tela em 3 pedaços, né? Mais ou menos aqui seria meu braço, né? Dividido em 3. E aí você coloca o foco da cena ou em cima desse meu braço ou desse meu braço aqui, certo? Isso é princípio de fotografia. Eu estou dividindo aqui a grosso modo, tá? O ideal seria imaginar aqui linhazinhas, dividido em 1/3 a tela, certo? E você coloca a sua animação acontecendo aqui e acontecendo aqui, certo? Se tiver 2 caras conversando um com o outro, né? 1/3, né? Se tiver só um cara na cena, aí você pode colocar ele no meio, né? Que nem eu tô. Para você focar na pessoa, né? Ou um cenário, né, maior, você também você pode colocar a pessoa em 1/3 da tela para mostrar lá a guerra, né? Acontecendo atrás. Aí você coloca aqui o soldadinho lutando contra alguém e aqui a guerra acontecendo atrás, né? Até isso aí vale até para fotografia, né? Como eu falei, se você quer bater fotos, né? Fotos profissionais, né? De algum cenário que você está viajando aí para a França, para a Disney, está indo para o Japão, sei lá onde é que você está indo, então você vai bater foto. O ideal é que você coloque a pessoa que você está batendo foto aqui, em 1/3 da tela, e é para ela poder ver o cenário, né? Eu queria lá mostrar a foto, a estátua, a Tokyo Tower, né? Bom, você coloca a Tokyo Tower lá do fundo, a Torre de Tóquio lá no fundo, e você tenta se colocar a pessoa que está batendo foto aqui, certo? Em 1/3 da tela. Isso é a apresentação, tá? Você fique claro que a pessoa está dentro de um cenário, né? Tá? No caso aqui a gente não está fazendo isso. Pode ser usado tanto para animação, mas também para fotografia, né? Para deixar claro que está querendo ser exibido, né? Esse é o quarto princípio. É o quarto princípio. Certo? O quinto princípio é a questão de acompanhação e sobreposição. O que é isso? Acompanhação e sobreposição. Quando a gente faz um movimento, nenhum movimento ele acaba de forma abrupta, certo? Quando eu estou segurando um controle, né, por exemplo, e eu solto, certo? A minha mão ela não fica assim parada, certo? Ela volta para o estado normal dela, certo? Esse voltar para o estado normal dela, estado relaxado dela, é a questão de continuidade, certo? Eu estou segurando o controle e se eu solto o controle cai, mas eu não deixo a minha mão assim, né? Certo? Eu volto ela para o estado relaxado. Isso é chamado de continuidade, certo? Isso vale para toda ação, né? Em geral tem isso, certo? Ela tem uma microação depois da ação, né? Se eu vou socar alguém, né? Aquela história, né? De novo, tem antecipação, eu estico meu braço, acabei de socar alguém, mas não deixo o braço esticado, né? Ele volta ou para o meu lado do corpo, ou ele volta para trás, né? Para dar outro soco, mas ele não, ou seja, tem uma continuidade, né? Na minha ação, eu não paro
abruptamente. Parar abruptamente a cena seria justamente isso, eu soltar o controle e deixar minha mão esticada, ou então dar um soco e deixar meu braço esticado, certo? Isso aí tá errado, né? Quando você termina uma ação, você tem que fazer algum movimento que indique que o personagem voltou para o seu estado relaxado, certo? O estado normal dele, né? No caso da mão, se ela soltou alguma coisa, que ela volte a ficar relaxada, né? Se eu soquei alguém e o cara foi nocaute, né? Eu volto então meu braço para o meu lado e deixo ele relaxado aqui ao meu lado, né? Certo? Isso chama de continuidade. E sobreposição, o efeito de sobreposição, isso aí não tem a ver com aquilo que eu acabei de falar, de um quaterno tem em cima de outro. Na verdade, sobreposição é quando a gente faz uma animação, quando a gente faz uma sequência de ações na animação, você não espera que uma ação termine para começar outra, certo? Se eu vou ao banheiro, aí eu cheguei ao banheiro, eu paro, aí abro a porta do banheiro, aí entro no quarto, entro no banheiro, aí fecho a porta do banheiro, né? Você não faz isso, ninguém faz isso, tá? Isso aí fica, parece que eu sou um robô andando, né? O que você faz? Existe uma sobreposição de ações, né? Ou seja, quando eu quero ir ao banheiro, eu vou na direção do banheiro, mas conforme eu vou me aproximando da direção do banheiro, eu já estico o braço para pegar a maçaneta da porta, certo? De forma que quando eu chego no banheiro, eu já pego, já começo a abrir, e assim que eu estou abrindo a porta, eu já vou entrando, né? Eu não espero a porta abrir para entrar em seguida, certo? Conforme eu estou abrindo a porta, eu já vou entrando no banheiro e vou fechando a porta atrás de mim, conforme eu já estou dentro, certo? Isso é sobreposição de ação. Eu estou saindo de casa, certo? Eu já pego o quê? Eu já vou sair, já vou começar em direção à porta. Eu sei que a chave está perto da porta, né? Tá vendo como é que funciona o nosso cérebro, né? Eu já estico para pegar as chaves, né? Já levo as chaves na direção da fechadura, né? Enquanto eu estou girando a fechadura, de repente eu posso até estar me vestindo, colocando um chapéu, alguma coisa, né? Que seja, certo? Isso é sobreposições de ação. Você não precisa se esperar uma capa de chuva, né? Se estiver chovendo lá fora, já começa a pegar a capa de chuva, que é quando eu abrir, eu já termino de vestir a capa de chuva e saio pela porta, né? Então, tomando aquele cuidado, né, que eu falei, para não ter muita coisa se mexendo na tela. Mas o que eu estou falando de sobreposição da tela, de ações, é que o nosso cérebro, né, a gente não funciona assim. Eu vou fazer só isso agora, né? Ou fazer agora que eu terminar, pronto, agora que eu falo, primeiro exemplo que eu falei, né? Eu quero ir ao banheiro, no primeiro eu ando até o banheiro para depois pensar que eu tenho que abrir a porta. Não, você já está pensando em abrir a porta antes de chegar no banheiro. Então você já começa a fazer ações como se fosse antecipar um movimento, mas é também você já sobrepor as animações, né? Você fazer isso dá uma ideia de fluidez na sua animação, né? Que é um personagem real, que é uma pessoa viva, né? Do que de repente, isso aí seria para animação, mas não é isso do que para fotografia ou para filme, né? Mas se você está fazendo animação, você está desenhando, como é o nosso caso, né? Isso é o nosso desenho digital. Se você for colocar mais de uma animação intercalada, você tem que colocar aqui na prática é isso, tá? Você vai fazer mais de um movimento, os dois movimentos eles têm que ser sobrepostos, tem que haver uma sobreposição, não apenas entre os frames, mas entre as animações que você está fazendo, certo? Então a gente tem que ter alguma ideia que a animação, se uma segunda animação começou antes da primeira ação terminar, é basicamente isso. Aí, isso aqui também é um princípio de desenho, que é a ação à frente, né? Eu tentei traduzir da melhor maneira que eu pude, tá? Ou posição por posição. Isso aí é usado em animação em geral, que antigamente ação à frente é que o cara, é a tradução que eu fiz, tem os termos em inglês, depois eu vou colocar os termos em inglês para vocês saberem do que eu estou falando. Você conhece o termo em inglês, né? De repente. Mas o ação à frente é quando o artista ele ia desenhando toda a animação sem ele ter uma ideia de como ele ia terminar, né? Eu não acho isso uma boa ideia, tá?
Mas, enfim, era um jeito que as pessoas faziam antigamente. Eu quero fazer um boneco correr, então já começa a desenhar todos os quadros que são necessários para o objeto correr, né, em sequência. Nem o artista sabe como isso vai ficar no final, né? Mas ele vai desenhando o que ele acha que precisa. É como se fosse um desenho livre, certo? Que ele desenha toda a animação com os quadros que ele acha que precisa para fazer um boneco correr. Isso aí não é muito legal, porque você pode desenhar quadros errados, né? E se você desenhar alguns quadros errados, algumas figuras erradas, você vai ter que refazer uma porção de quadros de novo, né? Mas, se você está só testando, né? É, é uma maneira, né? De você fazer um teste para ver se a animação fica legal, né? O melhor e o que é mais usado, tanto nas animações mais recentes da Disney, etc., e o princípio de animação em geral em computação gráfica, é você trabalhar com poses, né? Se eu sei que o cara vai pular do ponto A para o ponto B, eu coloco ele no meio da tela, eu coloco ele saindo aqui, começando o pulo, né, se agachando, coloco ele no meio da tela e coloco ele ao final. Desenho esses 3 quadros, né? Eu desenhando esses 3 quadros, agora eu começo a desenhar quadros entre eles, né, gradualmente, até fazer toda a animação. Certo? Isso chama de interpolação, né? Que a gente já, no início do semestre já falei para vocês, interpolação, né? Essa interpolação tradicional em animação era chamada de in-betweens, tá? Que aí no tempo ficou só chamado de twins, que é você criar esses quadros entre os quadros principais, certo? Você gera só uns quadros principais que dirigem a animação, e aí você depois gera os in-betweens. Isso hoje em dia a gente faz isso, ainda faz isso, só que o computador consegue calcular, certo? Quem são esses in-betweens? Graças a Deus, né? Hoje em dia o computador ele calcula isso para você. Antigamente tinha que ter um artista, tinha um artista principal, né? O cara que desenha o Mickey, né? Se vocês for trabalhar na Disney, corre o risco, certo? De você começar assim também, tá? Se for fazer uma animação tradicional, você vai acabar fazendo isso. O artista principal, que já desenha o Mickey há 30 anos, ele desenha o Mickey nas 3 posições principais do salto que ele está fazendo, e você, como artista novato, o que você vai fazer? Você vai desenhar os frames entre os twins, ou os in-betweens, certo? Vai desenhar. O artista principal está querendo que o Mickey salte daqui para cá, então você vai ter que desenhar todos os quadros até ele chegar naquela posição. Você não tem nem controle de como é que o Mickey vai se mexer. Você só tem que fazer com que o Mickey se mexa daquela posição de agachada até aquela posição de esticado no meio do pulo e depois fazer com que ele se mexa, que ele caia do outro lado do abismo, né? Isso é o que os artistas novatos faziam, só ficar gerando esses in-betweens. Né? Isso é o jeito que é usado hoje em dia, tá? De animação, você fazer animação assim direta, não, vou fazer um pulo, faz do jeito que você quiser, isso aí tem gente que usa, certo? Mas eu não recomendo. Isso aí é só se você tiver for fazer rascunho. Porque senão você pode criar um movimento não realista. Aí nós estamos estamos na metade, certo? Dos princípios de animação. Agora é o 7º, tá? Que é o slow in e slow out, certo? O slow in e slow out também é baseado na física, tá? Que apesar de a gente ter visto aquele movimento na aula passada, aquilo ali é com velocidade constante, né? Com velocidade constante, o boneco quadradinho está sempre se mexendo no mesmo deslocamento por segundo, né? Só que os movimentos reais não são assim, né? Eles possuem uma aceleração. E quando possui uma aceleração, quer dizer que a velocidade está aumentando e diminuindo. Certo? Quando eu vou dar de novo lá o exemplo do soco, quando eu coloco para trás, né? Eu estou indo devagar, aí tem um momento que eu começo acelerando o meu soco, né? Ele começa devagar, vai acelerando, ele vai rápido, né? E quando ele chega no final, ele desacelera um pouco, ele fica parado, né? Certo? Isso aí talvez o soco não seja bom exemplo, né? Ele começa lento e vai rápido, né? Mas ele não diminui, né? Mas ele serve para mostrar que tem, mesmo no caso do soco, tem uma velocidade diferente, né?
ele começa devagar e depois ele acelera, né? Ele vai cada vez mais rápido, né? Ele não tem uma velocidade constante, certo? Isso que é o princípio de slow in, slow out. E como é que você faz isso na animação? Adicionando mais frames, tá? Já que eu falei da ideia da câmera de captura de alta... A câmera de alta velocidade e consegue capturar vários frames por segundo. O que a gente viu, o princípio de animação que eu mostrei na aula passada, né, no OpenGL, a gente tinha uma cadência fixa, né, certo? Ou tinha uma cadência fixa de 60 quadros por segundo, ou então a gente tinha aquele princípio físico que era, dependendo da máquina do computador, se o computador conseguir desenhar 1000 quadros por segundo, desenha 1000 quadros por segundo, né? Se o cara conseguir desenhar só 10 quadros por segundo, desenha 10 quadros por segundo, certo? Isso daí é bom para fazer animações realistas, tá? É aqueles dois modelos que eu mostrei para você, o físico e o produtor-consumidor. Aquilo dali é bom para fazer animações realistas ou se você está fazendo algum tipo de simulação. Mas se você está fazendo animação, ou até filme, talvez não é muito bom não, tá? Esses dois métodos, porque você quer ter um controle, muitas vezes você quer ter um controle de quantos quadros estão sendo exibidos em cada passo da animação, certo? Para poder fazer esse efeito de aceleração e desaceleração do movimento, eu vou ter que exibir mais quadros em um determinado momento e menos quadros em outro momento. Aquela que eu já falei também para vocês do temporizador, se lembra? A velocidade influencia, né? Se eu mostro menos quadros, quer dizer que aquele movimento é rápido. Se eu mostro mais quadros, aquele movimento é devagar. Então, esse processo do slow in, slow out, quer dizer o quê? Você começar mais quadros no você colocar mais quadros no princípio da animação, teria... Certo? O normal que eu estava mostrando para vocês seria fazer algo assim, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso. Estou fazendo aqui a grosso modo, tá? No Paint, só para dar uma ideia melhor. Tem quantos quadros aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Vou colocar um quadro aqui. Ainda mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Talvez aqui. Eu tentei fazer aqui mais ou menos. Essa seria a ideia, tá? Isso aqui é a cadência de quadros constante, tá? E a cada 17 milissegundos exibe um quadro, 17 milissegundos exibe um quadro, 17 milissegundos exibe um quadro. Você colocar tempos diferentes, que é aqui, se você quiser, esse quadro aqui, de repente, não é nem 1 milissegundo já exibe um quadro. É aqui 2 milissegundos exibiu um quadro, 3 milissegundos exibiu outro quadro, próximo quadro. Aí aqui já demorou 10 milissegundos para exibir. Esse aqui, de repente, foi 11, aí foi 15, aí aqui foi 40, certo? Aí aqui, de repente, colocou todo o resto que estava faltando para completar a animação, certo? Qual a ideia que eu tentei passar aqui? Que começou devagar, eu comecei exibindo vários quadros, né, num intervalo pequeno, e conforme foi passando o tempo, eu aumentei o intervalo entre os quadros. O que isso aqui dá a impressão? Isso aqui dá a impressão de slow in, tá? Eu estou começando um movimento devagar que está ficando cada vez mais rápido, certo? Isso aqui seria o slow in. Slow out é o contrário, tá? Você está num determinado movimento e começa a ir devagar.
certo? Começa a frear, né? Isso aqui seria o equivalente do acelerar, e o contrário seria equivalente ao frear, tá? Isso é equivalente ao slow in, slow out. Você colocar mais quadros no início do movimento, tá? E durante o movimento colocar menos quadros, e ao final do movimento colocar mais quadros, certo? Isso aí ajuda a criar esse efeito de aceleração, certo? Numa animação. E também ajuda a pessoa que está assistindo, ao espectador, a perceber o que está acontecendo, tá? Na animação. Fica mais fácil, fica mais natural o movimento. Também fica mais fácil ele perceber a transição entre as animações, tá? Por isso que slow in e slow out é importante. Se você colocar uma animação em velocidade constante, mais de uma animação, né? Mesmo usando sobreposição em velocidade constante, talvez o personagem não perceba, o espectador não perceba que mudou, né? O que você está fazendo. Assim você consegue fazer com que ele perceba, tá? Dando um slow in e um slow out. Só para ele perceber que o movimento que está fazendo antes está parando e ele está começando outro, certo? É como se eu estivesse freando e acelerando, né? Freando e acelerando, freando e acelerando. E esse frear e acelerar você faz como? Usando a quantidade de quadros, né? Através da quantidade de quadros. Você poderia usar o meio físico, professor, usando a aceleração? Poderia, tá? Só que se você implementasse o movimento retilíneo não uniforme, né? Que tem aceleração, o problema é que a quantidade de quadros continuaria a mesma, né? Você até teria uma aceleração, mas a quantidade de quadros continuaria a mesma. Então, talvez você não teria... Pode ser que dê certo, né? Mas na prática você não está usando, você está usando ainda a mesma quantidade de quadros, né? Do que você estaria usando se fosse um movimento retilíneo uniforme. Então, isso pode não ter o efeito que você está esperando, tá? Pode dar um efeito... Você teria que fazer uma sincronização da fórmula com a cadência de frames. E ainda assim, eu acho que não ficaria um efeito legal. Provavelmente, tá? Porque o jeito tradicional de fazer animação, né, que eu disse que a Disney percebeu, para você poder fazer a aceleração é pela inserção de frames. Não é por usando fórmula, tá? Não é usando fórmula, é pela quantidade de frames. Se você não está fazendo, você não usa isso, você pode até usar a fórmula, mas se for usar a fórmula, use em paralelo à fórmula a quantidade de frames também. E tem que modificar aquela ideia do padrão consumidor da física para produzir mais ou menos frames. Isso você está querendo produzir uma animação, tá? Senão você provavelmente vai exibir menos quadros, não vai parecer, enfim, vai até parecer que o objeto está acelerando, está mais devagar e está acelerando, mas não vai dar a mesma ideia, não vai dar uma fluidez, né, na ação. Vai ter determinados momentos que pode começar a aparecer aqueles problemas, né, de Stobrin, né, ou de pisca. Pode aparecer vários problemas de animação, e como você está só se focando na parte física, você não vai saber como resolver. Tá? O jeito correto, né, que eu estou falando para você fazer uma animação com o objeto acelerando e desacelerando, em termos de animação, é pela quantidade de frames. Tá? Você está fazendo uma simulação física, aí tudo bem, né? Mas se você está fazendo uma simulação física e você não quer que ninguém veja a simulação física, é só um cálculo que você está fazendo no computador, aí tudo bem. Mas se você quer que você está fazendo uma simulação física e real, né, com aceleração, e você quer que a pessoa que está assistindo aquela animação consiga perceber a aceleração, você vai ter que trabalhar também com a quantidade de frames. Não dá para só seguir a fórmula, não. Então, é que a Disney tem bastante experiência com questão de animação, né? Tem alguns dezenas de anos aí que ela trabalha com isso, né? Sei lá, 70 anos. Acho que não tem 100 anos ainda não, a Disney. Não tenho certeza. Depois coloco embaixo. O próximo princípio de animação, que eu acho que é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oitavo princípio de animação é a ideia dos arcos, tá? A ideia de arcos de animação é porque tudo na natureza, tudo não, a maioria
dos objetos na natureza, ela não se move em linha reta, tá? A gente tem essa ideia de mover em linha reta, tem aquele pessoal que acredita em terra plana, etc. A maioria dos objetos na natureza não se move em linha reta. Pode até ver seu braço, né? O nosso braço, quando a gente está andando, ele faz um arco, né? A nossa perna também, ela faz um arco quando ela está andando, né? Certo? Eu coloco a perna para trás, depois eu estico para frente. Aí depois eu, de novo, esticar, né? Espremer, esticar. Certo? A gente sempre, a maioria dos objetos se move em arco. Para se mover em linha reta, tem que ser tipo um avião no espaço, né? Andando em linha reta. Ou então um mosquito, né? Você tem que estar ou de repente dentro da água, ou então voando, né? Para poder se mover em linha reta. Mas, em geral, todos os outros objetos se movem através de arcos, tá? Arcos ou então círculos, né? Se você quiser imaginar assim. Isso é que dá a noção de realidade, certo? Seja para animais, pessoas, objetos, né? Tem um objeto, né? Se você jogar... Isso aí também vem da física, né? Imagina, você já deve visto, eu jogo um controle, né? Ele vai fazer esse movimento aqui, né? Ó. Ele vai fazer um arco no ar, né? Por quê? Porque tem aceleração, né? Também tem aceleração aqui da gravidade puxando ele para baixo, né? Ele que vai dar, vai dar esse efeito, né? Vai fazer uma paraboloide, né? Certo? A gente vai sempre mover nunca vai se mover em linha reta, né? Dificilmente se move em linha reta. Mesmo que eu jogue o controle em linha reta, ele começa a cair lentamente, né? Mesmo que eu jogue o controle em linha reta, ele vai fazer isso aqui, né? Por mais força que eu jogue ele para acertar alguém, ele vai estar caindo um pouquinho porque ele é puxado para o chão, né? Ele nunca anda ele nunca vai assim, né? Ou talvez outro objeto que anda em linha reta, né? Raio laser, tá? Laser, se você estiver fazendo alguém atirando laser em outra pessoa, é tudo bem, é linha reta, tá? Porque o laser ele é um raio de luz colimado. Nem a luz, teoricamente, anda em linha reta, né? É só a luz. Dependendo do processo que você está fazendo de animação, a gente viu que a luz pode ser considerada que anda em linha reta, mas isso aí não é bem verdade, não, porque a luz ela pode se mover tanto como onda como partícula, né? Isso é só uma aproximação que a gente faz, tá? A luz, na verdade, é uma onda eletromagnética, tá? Então ela não anda em linha reta, nem o som anda em linha reta. Certo? Eles andam sempre em arcos, né? Você deve ter visto aquele como se fosse uma bola assim que vai crescendo. Aquilo ali é o som, né? Ou então, pronto, quando você pega uma pedra e joga no meio de um lago parado, né? Não queria aquelas ondinhas, né? Em formatos circulares, certo? Isso aí é como... a maioria das ondas se propaga daquele jeito, tá? É o mesmo efeito de tacar uma pedra no meio do lago. Isso aí o som se propaga da mesma maneira, a luz se propaga da mesma maneira. A gente considera linha reta para ficar mais fácil da gente imaginar, e porque tem alguns cálculos físicos que funcionam considerando a linha reta, mas ela não está andando em linha reta, não, tá? A luz em geral, né? Se usar só uma partícula de luz, se você olhar só uma partícula de luz, depende como é que você está analisando ela. Então, não, em geral, os objetos se movem em arcos, tá? Não andam em linha reta. O nono princípio é 12, 11, 10. O nono princípio é do exagero. O princípio do exagero é porque isso aí é prático para animação, certo? Mas tudo que você está fazendo, toda expressão que você quer demonstrar em um personagem, ela tem que ser exagerada, tá? Se você está querendo fazer um cara ficar triste, um personagem ficar triste, coloque isso, acentue essa ideia da tristeza, né? De alguma maneira, coloque uma nuvenzinha em cima dele chovendo, né? Coloque ele chorando, né? Mas só para a pessoa que está vendo perceba que ele está triste, né? Atores, né? Em filmes reais, você pode até dizer, não, cada ator tem cada pessoa tem sua maneira de expressar tristeza, blá, 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 né?
Isso é verdade, né? Cada pessoa tem uma maneira particular de expressar suas emoções. Mas para um personagem que você está criando de animação, você não quer que a pessoa tente adivinhar qual o estado emocional do personagem. Você quer que isso seja claro, né? Então, se o personagem está triste, demonstre essa tristeza de alguma maneira. Pode fazer de várias maneiras. Pode desenhar rachuras em cima do personagem, mas tem que dar um jeito de mostrar o sentimento dele mudou, né? Se ele está feliz, coloca um sorriso largo, né? Se ele está assustado, arregale bem os olhos, né? Mesmo, ou seja, justamente você poder transmitir a emoção. É por isso que personagens, isso aí vocês talvez todos saibam, né? Por isso que personagens de animação, em geral, têm os olhos grandes, né? Por que os personagens as pessoas fazem você vê a Elsa, né, por exemplo, que é o mais recente da Disney, ela tem olhos grandes, né? Por que ela tem olhos grandes? Para ficar mais fácil de exprimir emoções, tá? Que é um dos principais meios que a gente olha, nós seres humanos olhamos por emoção nos outros através dos olhos, né? Certo? Então você vê que já animações chinesas, né? Mangá, animação, é sempre com os olhos grandes, né? Também a Sailor Moon tem os olhos grandes. O Goku, Dragon Ball Z, né? Tem olhos grandes também. Por quê? Para ajudar a exprimir emoções, tá? É até mais importante que nariz e boca, né? Às vezes nariz e boca nem aparece, mas olho tem que ter, né? Vê que até a Hello Kitty, né? Não tem boca, nem tem boca. Mas olho grande ela tem, né? Para poder transmitir emoção, certo? Isso aí é uma das maneiras que as pessoas descobriram, né, em animação que funciona, né? Para fazer esse exagero nas emoções, né? Então, se a pessoa leva uma pancada, né, faça de repente se eu levo um soco, né? Faz quem tá levando o soco cuspir saliva, né? Ou sair sangue, alguma coisa assim que dê a impressão que realmente levou um soco, né? Deforma o rosto da pessoa, né? Que tá sendo espremido, né, com soco. Enfim, mas se tem tudo que você for fazer, faça um pouquinho mais exagerado. Não tente copiar a realidade. Essa que é a ideia, certo? Não é, faça igualzinho como seria na realidade. Não, tente fazer um pouquinho mais exagerado para chamar a atenção para aquela ação. O 10º princípio é a ação secundária, certo? A ação secundária é que quando você está fazendo, seja a ação que você está fazendo, toda ação, ela em geral, ela tem alguma outra ação que decorre do que eu estou fazendo, né? Por exemplo, aqui quando eu mexo a minha cabeça, vocês podem ver que o meu fone de ouvido está se mexendo também, né? Certo? Isso aqui seria uma ação secundária. A ação principal é eu mexer minha cabeça para um lado e para o outro. Os meus fones de ouvido estão se mexendo, acompanhando a cabeça, isso aí é uma ação secundária, tá? Ou seja, quando você faz uma animação, você tem que tomar cuidado com isso, né? Se for um coelho, né? O coelho ele tem as orelhas grandes, né? Conforme você faz, mesmo que o coelho esteja correndo, vai ter, ou então um herói, né? Com a capa dele. A capa dele tem que estar ondulando, né? Isso é considerado uma ação secundária, né? E ela vai ondular de forma diferente, de acordo com Parece a capa do personagem vai se mover de formas completamente diferentes dependendo do que o cara está fazendo. Isso aí é uma animação secundária. Se você estiver animando um personagem que tem capa, né, você vai ter que mexer, embora o foco principal seja o personagem que está lutando, que está saltando, que está fazendo alguma ação, mas sempre vai ter que ficar na sua mente e como é que a capa dele se mexe, né? Quando ele fizer esse movimento, certo? Isso aí é a ação secundária. Pode também ser um vestido, né? Vestido, objetos que o personagem esteja usando, cabelo, né? Certo? Tudo que está conectado ao objeto e que pode ser influenciado por aquela ação seria considerado uma ação secundária. Certo? Mas também, se você quiser, também não necessariamente isso. Você também pode considerar, isso é um conceito maior, tá? Eu estou tentando apresentar os 12 conceitos aqui de forma resumida para vocês, né? Mas também você pode considerar o princípio de ação-reação, né? Toda ação tem uma reação. Então, toda vez que você faz alguma coisa, acontece alguma coisa em resposta, né? Essa resposta
pode ser considerado uma ação secundária também, tá? Que deve acontecer. Desenho sólido, isso daí é mais para animação também, que é quando você desenha, você tem que ser capaz de desenhar seja o personagem, demonstrar que ele tem volume, em perspectiva, né? O peso dele, tudo isso tem que estar demonstrado no desenho que você faz, né? No desenho digital que você faz, né? Isso para a gente não precisa se preocupar, né? Isso é mais para quem for fazer desenho, mas desenho sólido, isso aí, um teste que você faria seria pegar o desenho do personagem, sei lá, o Mario, e desenhar ele girando em 3D, tá? Se você conseguir fazer isso, você é capaz de exprimir a ideia de desenho sólido, né? Não pode ser chapado, né? Para ser desenho sólido em 3D, na computação digital, do jeito que a gente faz, seria o quê? Adicionar luz, pelo menos lambertiana, para criar aquele efeito de sombra. Você lembra que sombra não gera volume, né? E aí você adicionar uma matriz de perspectiva, né? E aí você também faz parte da realidade, né? As coisas que estão mais próximas devem ser maiores e os que estão mais longe devem ser menores, tá? Isso é a ideia do desenho sólido, né? Você ter a ideia de volume, que isso é feito adicionando sombras, e perspectiva, que é o que está mais próximo deve ser maior, o que está mais longe deve ser menor, que a gente já discutiu isso, né? Mas isso aí também tem que fazer parte de uma animação realista, né? E, por fim, o último conceito é apelo, né? Apelo é difícil também de explicar, mas apelo é você criar uma conexão do personagem com o espectador, fazer alguma coisa que permita que você se identifique com ele. Para a gente, o que é interessante desse conceito todo? É a ideia de evitar simetria, tá? Isso é o que tem mais importante, aí é evitar simetria, aquele que eu já falei para vocês. Tem muita gente que faz e faz errado, que é você pega, vou modelar um personagem 3D, faz só metade do personagem, depois espelha o outro. Isso aí é errado, tá? Pelo menos segundo a Disney, né? Não é que seja errado, né? Pelo menos a Disney considera isso errado, tá? O Walt Disney, se fosse falar com você, ele ia xingar eternamente se você fizesse um negócio desse, né? Porque nenhum ser humano ele é igual. Meu olho esquerdo, meu olho direito não é igual ao meu olho esquerdo, né? Certo? A minha boca ela não é simétrica de um lado para o outro. Tem a ver simetria, tem a ver com isso, né? Você criar um apelo ao real. E outra coisa é quando você faz um movimento também, você não pode fazer o mesmo movimento se eu vou fazer um movimento na minha mão, eu não posso fazer o mesmo movimento que eu faço na minha mão direita e fazer o mesmo movimento na mão esquerda, né? Ficar fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é errado, tá? Não é que seja errado, não é que tá errado, tá? Porque tem gente que faz isso, como eu falei. Mas isso dá um efeito não natural, porque a maioria das pessoas não se mexem assim, né? A não ser que seja um robô, né? Que tudo que você tá do lado direito, você faz igualzinho do lado esquerdo. Não, o ideal é que você posiciona um personagem que, de repente, a perna do personagem esteja à frente, enquanto a perna direita esteja à frente e a perna esquerda esteja atrás, certo? Que um braço esteja mais relaxado, o outro esteja mais para cima, certo? Você colocar os objetos em posições diferentes. Tem uma mão do personagem que está aberta, a outra está fechada, certo? Sempre buscar quebrar a simetria. Nunca colocar as duas mãos na mesma posição, no mesmo formato. Não. Seja o que for, tá? Que o cara está fazendo, coloque uma mão mais fechada que a outra, ou então pode ser uma mão que está com 2 dedos dobrados e a outra não está, né? Certo? Tem que quebrar a simetria. Quebrar a simetria é essencial para garantir o apelo do personagem, tá? Para garantir que você convença o espectador que é um cara real. Se você não fizer isso, se você não se preocupar em quebrar a simetria de alguma maneira do seu personagem, na sua animação, o cara vai dar a impressão que é um robô, ou então que é um boneco de papel, tá? E segundo a Disney, né? Tem um cara que quebrou e que disse que não tem problema simetria, que eu já vi, né? É o criador do Roger Rabbit, tá? Ele disse que é muito mal falada a simetria em animação e que ele particularmente usa, né?
Mas o Roger Rabbit não é tão famoso quanto o Walt Disney, né? Aí você escolhe quem você quer seguir, né? O criador do Roger Rabbit, né? Pronto, aí com isso a gente acaba os princípios de animação, tá? Esses são os 12 princípios que a gente vai de animação que a gente usa para computação gráfica. Eu tentei explicar aqui para vocês por cima, né, o que é mais importante e relevante para a computação gráfica, mas tem o paper dele que vocês podem, eu posso dar para vocês se vocês quiserem, certo? Que eu tenho do Seagrove, ele é em inglês, tá? Se você quiser, você me diz, professor, eu quero ler o paper lá do Lasseter, eu mando para vocês por e-mail. Também, se vocês quiserem, esses princípios estão em qualquer livro que você pegar da Disney, tá? Falando sobre animação, você também vai encontrar eles, tá? Com vários exemplos de tudo isso que eu falei e bem mais, né? Se você quiser. Mas eu posso passar o paper para você, se você quiser, que explica os princípios. E tem também o vídeo que vocês podem assistir esses princípios de um animador que demonstrou eles pela animação, né? Ele também mostra mais exemplos, né? Além dos que eu falei aqui, tá? Agora nós vamos ver o contrário, tá? Nós vimos dos princípios de animação. Nós vimos, com isso a gente encerrou os princípios de animação para CG. E agora a gente vai falar dos princípios de CG para animação, certo? O contrário. O que tem de novo, né? Quando você adicionou o computador? Aquilo ali é o que a Disney faz desde o princípio até hoje, certo? Ela só aperfeiçoou esses 12 princípios. E agora a gente vai começar a falar da CG em si, né? Da CG em si tem aquilo que eu já comecei a falar para vocês na aula passada, que é ela ser baseada em quadros ou baseada em tempo, né? Quando você faz uma animação baseada em quadros, você está tipo retornando ao princípio da animação, né? Aquela que eu mostrei que era feita com aqueles, ou no papel, né? Que o pessoal fazia naquele cilindro, no círculo, né? Que o pessoal fazia rodando na velocidade. Você está exibindo quadros de acordo com a velocidade da CPU, da GPU do seu computador, né? Está voltando ao princípio da animação. Ninguém mais faz isso, né? Mas você pode, errado não está, né? Aquela história. Cria uma animação. Uma animação dependente do seu hardware, né? Mas é uma animação. O ideal é que vocês tentem fazer animações baseadas em tempo, né? Que a velocidade depende do relógio, né? E aí, baseado no relógio, pode ser feito de forma síncrona ou assíncrona, né? De forma síncrona é que tem uma cadência fixa, né? Que eu sei exatamente quantos quadros vão ser exibidos sempre para cada animação, certo? Isso é o que a gente faz, é o que é usado pela Disney, né? Pelos grandes produtores de filmes, né? De animação. Você tem uma cadência síncrona. A cadência assíncrona, né? De passo fixo e variável, isso aí é usado mais para simulações, né? Como eu falei, aquelas simulações físicas, né? Certo? Eu acho que com esse slide a gente pode acabar a aula de hoje. Isso aqui eu já tinha explicado, só estou reforçando o que eu tinha dado na aula passada, né? Que é isso que eu já tinha explicado para vocês. A síncrona seria aquele modelo que a gente viu, tanto do você ou gerar quadros a partir do frame buffer, ou então você colocar aquele temporizador, né? Tanto o temporizador como gerar quadros a partir do frame buffer são formas de síncronas, né? Assíncronas seria você ou usar a simulação física ou então o modelo do produtor-consumidor, tá? O modelo do produtor-consumidor é assíncrono. São 4 métodos de animações que eu mostrei para vocês, 2 síncronos e 2 assíncronos, tá? Baseado em quadros, a gente viu indiretamente, né? Que é aquela que eu coloquei para fazer o trackball, né? Para você poder girar o modelo 3D, né? Tá certo? Na aula que vem de quarta-feira, a gente vai continuar falando dos princípios de CG para animação, certo? Que tem mais, né? Se você quiser reveja esses princípios, se você não entendeu esses princípios de animação para CG, como eu disse,
ou vejo o vídeo que eu vou colocar, ou então me peço o artigo que eu lhe passo, mas na aula que vem a gente acaba, tá? Eu espero, a gente acaba esse slide de animação. Ainda tem muitos conceitos. Agora a gente vai começar essa aula que a gente falou do histórico, né, da animação, e falou dos princípios de animação para CG. Na aula que vem a gente vai falar dos princípios de CG, continuar falando dos princípios de CG para animação, e vai falar quais são as formas de fazer animação usando o computador, certo? E tem mais de uma forma, né? Não é só você, apesar de a gente estar usando aqueles 4 métodos que eu mostrei para vocês, né? Não existe só isso, né? Você já deve ter ouvido falar de motion capture, né? Como é que é feito o motion capture, né? Que você captura a ação de um ator para reproduzir para reproduzir no modelo 3D, né? Certo? Tem freeform deformation, tem CFD, a gente vai discutir dos outros processos de animação que existem no computador de forma geral, tá? A gente não consegue também, nessa disciplina, a gente não tem como abordar todos eles, né? Teria que ter uma disciplina específica só para animação para a gente poder falar mais a fundo, né, de cada um desses tipos. Mas eu vou mostrar para vocês quais são os princípios de CG para computação, os mais importantes, né? E vamos falar dos métodos de animação que existe usando o computador, né? Agora, exclusivamente o computador. Tá ok? Tudo bem? Alguma dúvida, algum problema? Vou fazer aqui a chamada para a gravação.